Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos fazer o Analisando o Inglês do Richarlison. Bora lá! I speak English, my friend. Bom, estamos aí em época de Copa do Mundo, certo? Certo. E aí eu tava pensando, o que mais que eu posso fazer analisando inglês, né? E aí a minha cunhada até falou, faz do Richarlison. Aí eu, quem é Richarlison? Richarlison tá na Copa do Mundo. Falei, gente, nunca ouvi falar. Acho que eu não vou fazer, não. Aí ele, pronto. Aí ele fez os 2 gols do primeiro jogo. Falei, bom, agora acho que eu vou ter que fazer do Richarlison. Acho que ele mereceu esse vídeo aqui no canal. Então vamos analisar o inglês dele hoje. E já deixa o like nesse vídeo se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. E já baixa o meu e-book 10 segredos para falar inglês. Tá aqui o primeiro link na descrição. É totalmente gratuito. 10 dicas aí para te ajudar na sua jornada até a fluência do inglês. Então vamos lá. Separei aqui 3 vídeos do Richarlison, carinhosamente chamado de Richie. Numa entrevista eu achei isso bem legal, Richie. Ficou chique, né? E aí vamos analisar o inglês dele, começando pela entrevista, que inclusive eu vi esse pedacinho antes de eu saber quem ele era, eu vi esse pedacinho que a minha cunhada me mandou, dele falando numa entrevista, não, eu falo inglês, I speak English, my friend. Porque o cara ia fazer a pergunta em inglês, ele meio que parou, e aí acho que ficou famoso nesse vídeo, então vamos dar uma olhada. I speak English, my friend. Good, I don't speak Portuguese. ele meio que olhou pro lado assim, ele fez uma cara, e o cara, será que ele não vai entender? Ele, I speak English, my friend. Falo inglês, querido, eu falo inglês, meu amigo. Aí ele, que bom, porque eu não falo português. É claro que é uma frase assim, uma frase básica, né? Não tem como a gente analisar o inglês dele por essa frase, mas a gente vai conseguir pegar uns vídeos que ele tá falando mais inglês, sim. Mas ele saiu muito bem, eu achei legal a confiança dele, tipo assim, não, eu falo inglês, manda ver, né? E a gente vai analisar o inglês dele aqui e ver que ele não tem um inglês super avançado, ele não entende todas as palavras, né? Ele não fala inglês fluentemente, mas eu achei legal a confiança dele, bateu no peito, jogou e falou, não, pode falar, eu falo inglês. E às vezes muitos de vocês falam inglês, são fluentes, eu já vi muito isso, gente, muitos alunos meus fluentes, falando inglês maravilhosamente bem, falei assim, então é porque eu não falo inglês, né? Então tá... É mentira! Dá na cara dessa pessoa. Como assim que você não fala inglês? Você é fluente, não é que você não fala inglês. Você é fluente, querido. Vão entender isso, até a pessoa cair na real, né? Então eu achei legal a confiança dele. E claro que ele já joga na Inglaterra, né? Acho que já tem 6 anos que eu vi num vídeo, não sei se tem mais tempo agora, não tô postando esse vídeo em 2022, mas eu vi um vídeo, acho que era um vídeo de 1 ano atrás, se não me engano, ele falou que já jogava na Inglaterra há 6 anos, num time de lá. Então, obviamente, ele já escuta muito inglês. Dá pra ver que ele tem muito contato mais com o inglês britânico, por ele jogar na Inglaterra. Então, obviamente, ele já consegue falar muita coisa e precisou aprender para se virar. Eu não sei exatamente como que ele aprendeu o que ele sabe hoje, mas pela convivência, né, estando lá sempre, você vai aprender naturalmente. You're like a Brazilian Harry Kane. Look like you're gonna score every time you put it on. Eu vou responder ele em português, viu? E aqui o entrevistador, né, começa a perguntar pra ele o que eu acho ainda tem uma pitada ainda maior dificuldade porque é inglês britânico, mas óbvio que se você está mais acostumado com o inglês britânico vai ser mais fácil que o americano. É que via de regra a gente tem mais contato com o inglês americano por conta da mídia, dos filmes, Hollywood, é tudo inglês americano, até mesmo britânicos fazem sotaque americano, porque os filmes e séries são ambientados nos Estados Unidos. Mas se você tem mais contato com o inglês britânico vai ser mais fácil. Pensa numa pessoa que nasceu na Inglaterra. Pra ela é mais fácil o quê? Britânico ou americano? Britânico. Não diga! Digo! Que coisa! É porque pra gente, via de regra, a gente tem mais contato com o americano, né? Então pra mim é mais fácil o americano também. Então ele pergunta aqui, né, sobre essa pressão, sobre, né, tá jogando ali na seleção brasileira, sobre essa confiança que ele tem e tudo mais. Ele entende, né, dá pra ver que ele entende, mas ele responde em português. Não sei exatamente por que ele responde em português, se ele não se sente confiante o suficiente para responder em português, ou porque, não sei, ficaria mais fácil pela coletiva, para não precisar de tradução. Não sei exatamente, mas ele respondeu em português, mas ele entendeu. Então essa entrevista aqui não tem muito que a gente analisar, porque ele responde em português. Então vamos para uma outra aqui. Richie, how happy are you with that win? Very happy today. I keep full focus this night, but need more. Essa entrevista dele aqui, na data que eu estou fazendo esse vídeo, tem 11 meses, tá? Foi 11 meses atrás. 8 de dezembro de 2021. Tô gravando esse vídeo em novembro de 2022. Então, pode ser que o inglês dele tenha evoluído muito.
é totalmente possível, tá? Quase um ano depois. Mas aqui você vê que ele responde a pergunta que foi feita, ele entende e ele consegue começar ali, ele toca a resposta, tá? Claro que ele tem bastante accent, a gente vai ver muito isso aqui, tá? Sim, isso é um problema quando isso começa a interferir na clareza na mensagem, em ser objetivo, no entendimento. Aí sim, realmente é um problema. Mas assim, eu não vejo tanto problema de entendimento aqui, por mais que o sotaque dele seja bem forte, eu não vejo tanto problema, tá? Claro que eu consigo ver que é forte o sotaque dele. Obviamente, se ele quiser melhorar isso, é totalmente possível. Mas eu não vejo grandes problemas de comunicação, não. Need more confidence. Now, keep training too hard. For next game. Ele respondeu, né? Dá pra ver que ele tá pensando um pouquinho no que ele vai responder, né? Ele meio que pensa palavra por palavra. Algumas palavras, a pronúncia, sim, não tá corretinha, mas ele consegue passar a mensagem. Por mais que ele não tenha acertado exatamente a pronúncia de algumas palavras, eu não fiquei na dúvida em ser outra palavra. Dá pra ver que é aquela palavra com a pronúncia incorreta, entende? O problema de comunicação é quando a pessoa fala e você fica, cara, não entendi, não sei o que ela tá falando. É muito comum você ver isso em jogadores, por exemplo, o Cristiano Ronaldo falando inglês, o Messi falando inglês. Eles falam inglês com muito sotaque, mas você consegue entender o que eles estão falando. I was 9 years in Real Madrid and to move to Italian league. And now I feel focused because for need more victory. More victories, né? Seria o correto. Dá pra ver também que aqui ele começa já a quebrar mais o inglês dele. O inglês dele fica mais um broken English. É aquele inglês que as frases não são certinhas montadas, né? Ele não fala assim, por exemplo, agora precisamos manter o foco para o próximo jogo. É tipo assim, agora, né? Manter foco, né? O próximo jogo. Entende? Isso é um broken English. É quando você vai botando as palavras principais, mas não tem aquela super conexão entre as palavras. Dá pra ver que o inglês dele é bem quebradinho. Isso é uma falta de prática, tá? Principalmente as pessoas que usam o inglês de uma forma muito objetiva e elas não precisam ter o inglês mais correto gramaticalmente falando. O inglês que eles têm, eles conseguem se virar, eles usam e tá funcionando. Geralmente essas pessoas têm mais o broken English, tá? It's very happy, me and Alan and Coleman is keep this spirit and yes, it is good 3 points, very important for Premier League. Entende? Parece que as preposições, as conexões faltam um pouquinho, mas eu consegui, assim, entender o que ele fala. Às vezes ele meio que falta a palavra, ele, meu Deus, como é que eu vou continuar essa frase? Dá pra ver que ele tá tipo, meu Deus, como é que eu conecto isso que eu tô pensando com o que eu quero falar? Então parece que ainda tem um delay no que ele tá pensando com o que ele quer comunicar. E claro, eu não posso dizer que ele é fluente, pelo menos não por esses vídeos aqui, tá? Porque a fluência, ela predispõe uma clareza na comunicação fluida, tá? Então você precisa de uma fluência, né? Você se comunicar de forma clara e objetiva. Então, acho que não. The offside, listen music. Yeah, it's very good. Well done, Richie. É engraçado porque assim, ele se comunica, mas talvez se ele fosse ter que ir um pouquinho mais além disso, eu não sei se ele iria conseguir passar o que ele tá pensando. Então, talvez por isso eu não conseguiria definir que ele é fluente. Enfim, mas isso é o de menos, a definição em si. Mas vamos aqui nos atentar aos detalhes. Ele passa a mensagem dele num assunto que ele já tá acostumado, que ele já tá habituado. São frases curtas, são frases meio que direcionadas, né? Não é uma coisa muito aberta, não são perguntas muito abertas, é uma coisa bem específica. E você pode ver até que ele usa uma palavra aqui que eu já não conheço. Ele usa uma palavra tipo offside e tal. Deve ter a ver com futebol, né? E aí você vê que ser fluente ou não ser fluente não é saber tudo ou não saber tudo de inglês. Tipo, eu não conheço essa palavra, mas eu sou fluente. Ele conhece essa palavra, mas ele muito provavelmente, não teria que analisar um pouco melhor, não é fluente. Então, você vê que ser fluente não é saber de tudo, tá? Mas é o conjunto da coisa. However, it is an infraction when the attacking player is in an offside position and is actively involved in the play. E tem um vídeo aqui que eu achei muito engraçado, ele tentando pedir pizza. Olha só, esse vídeo aqui já tem mais de um ano, 20 de fevereiro de 2021, então já tem quase 2 anos esse vídeo. Ou seja, se esses vídeos foram postados mesmo na época que aconteceu,
dá pra ver que teve uma melhora no inglês dele, porque aqui ele tem bastante dificuldade de entender e falar frases simples. Já naquela coletiva de imprensa, ele entendeu o que o cara perguntou. Deixa eu até ver de quando que é aquele vídeo. Ó, tem 6 dias. Já é sobre a Copa do Mundo, né? Então olha só como é que ele já evoluiu bastante. Porque eu achei bem complexo. Eu achei difícil, pelo menos pra mim, né? Que é o que eu disse no começo. Porque é o inglês britânico, então eu acho um pouquinho mais chatinho de entender. Não foi uma pergunta muito simplesinha. Eu achei bem complexa. Ele entendeu. Agora aqui, que já tem 1 ano e meio, quase 2 anos, ele teve muito mais dificuldade de falar. Vamos olhar aqui. Can I take your phone number? Phone number. Fala o seu aí. 73? Is this a UK number? Yeah, okay. Hi, my friend. Ela perguntou, tipo, isso é um número da Inglaterra, UK number? Ok. Acho que ele entendeu que era ok. Oh, Reginald. Just a second. Please, come Yeah, on. Brazil. Pô, deixa eu falar uma coisa. Você falou que tá deitando no inglês. A gaga de Deus. Mas eu tava falando os números aqui e ela não entendeu. Você vê que o inglês dele é bem caricato, digamos assim. Hi, my friend. Né? Ele não tem tanta essa preocupação com hi, my friend. Mas você entendeu o que ele falou, não entendeu? Isso é muito comum lá fora, tá? Pessoas de outras nacionalidades não se preocuparem tanto com o accent, né? Mas isso no Brasil incomoda um pouco as pessoas. Eu parto do seguinte pensamento. Se o inglês que você tem está te servindo, toca ele. Vai pra frente, vai lá, entendeu? Segue a sua vida. Agora, se você sente necessidade de melhorar, se você sente necessidade em evoluir, em melhorar o seu accent, melhorar a sua pronúncia, melhorar, polir o seu inglês, para algumas coisas é necessário. Para outras não. Ele vai dar coletiva de imprensa, é isso aí, se comunicar com as pessoas, os parceiros dele lá de jogo, e tá tudo bem, não tá complicando a vida dele? Ótimo, segue em frente. Can I have 4 pizzas, please? Já caiu uma. 5. Collection or delivery? Yes. Collection or delivery? E ela pergunta, collection or delivery? Então, para pegar ou para entregar? Aí ele, yes. Aí aqui já mora um problema. Por quê? Porque tá atrapalhando a comunicação, que é o que ele quer. Ele não quer se comunicar? Se ele ligou para pedir uma pizza, é porque ele quer que a comunicação aconteça e a pizza chegue na casa dele. Então, aí já é um problema. É muito pior esse problema aqui, digamos assim, do que ele falar hi, my friend. Entende? Muito pior. E a gente já se incomoda muito mais com frente. E tudo bem não entender uma coisa ou outra. Claro que tudo bem não entender uma coisa ou outra quando você tá aprendendo, porque você tá aprendendo. Mas vocês entenderam o que eu disse. 21? Delivery, yeah? Ela não fala inglês, não. Do you speak English? Ela vai desligar, cara. Não. Olha lá. Ela não fala inglês não, me lembrou uma vez que eu fui pra Irlanda. E aí quando eu cheguei na imigração, o cara me perguntou uma coisa, foi exatamente isso que eu pensei, eu não falei, mas eu pensei, cara, esse cara não fala inglês não. Não é possível. E depois eu descobri que ele tava perguntando onde que eu ia ficar, mas cara, o sotaque era assim, muito difícil pra mim. Vai, Pepperoni? Tá certo. Yes. Calabresa de Chicken? pepperoni. Potatoes? Yeah. No potato? Cheese. How many pizzas do you want? 5. Mozzarella and cheese, please. 5 mozzarelas. Não, 5 mozzarella não. Aí, tio, aí tá tirando, né? Não. Pra mim era só pedir a pizza, pô. O cara tá... Mais fácil ganhar a Premier League do que pedir a pizza, pô. Falando sério. Agora você tá bem demais. Obrigado. Só queria pedir uma pizza, é assim mesmo, você vai pedir uma coisa, tipo assim, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu só queria pedir uma coisa assim. A pessoa começa a fazer um monte de perguntas, você quer assim, você quer... Cara, eu só quero um negócio, traz o negócio lá pra mim. Mas aqui dá pra ver que há um grande problema de comunicação. Então, por esse vídeo, não, ele não é fluente, definitivamente. Uma pessoa fluente consegue facilmente pedir uma pizza por telefone. Agora, no vídeo que a gente analisou primeiro, na coletiva de imprensa, cara, o entendimento dele foi muito bom. Mas eu precisaria ter visto ele respondendo em inglês, né? E o vídeo que a gente viu no meio, ele responde, mas não tá com tanta fluidez, né? Eu vejo que ele tá pensando muito, talvez tá traduzindo, e eu vejo que ele não tá conseguindo comunicar o que ele quer. Então, eu precisaria ver ele falando inglês hoje, no vídeo atual, naquela coletiva de imprensa, se ele tivesse respondido em inglês, seria um bom momento, porque assim, o entendimento dele foi muito bom. Então, o que a gente conclui aqui? Que a fluência, você precisa entender e passar o que você quer. E aí sim a comunicação acontece. Não adianta só você entender, mas não saber falar. Não tá acontecendo comunicação. Não adianta você não entender, mas conseguir falar. Não tá acontecendo comunicação. Então você precisa entender, falar. Aí entender de volta, falar, ter uma conversa em inglês. Understand?
Understand? Então me contem aqui nos comentários se vocês gostaram da análise do Richarlison, Richie. Comenta aqui e me digam quais outras pessoas vocês querem que eu analise o inglês também aqui nesse quadro, tá bom? Então é isso, não esquece do like, se inscrever aqui no canal. See you next video. Bye bye!